Muito boa noite. Agora são exatamente 19 horas dessa nossa quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. Professor Michel, com a temática do vídeo Movimentos Sociais para o nosso nono ano. Mais cedo eu divulguei um vídeo, pessoal, para vocês, onde eu estava me referindo aos movimentos sociais como ferramentas de cunho mais político, né, enviesado mais para o lado político, né, para um viés mais ideológico, né, voltado para as reivindicações, né, que certas minorias dentro da sociedade elas reivindicam, né? Neste caso nós podemos citar, né, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é tido como um movimento social, o movimento dos sem teto, né, cuja sigla é MTST, né? O primeiro movimento sem terra tem como seu líder a figura do senhor João Pedro Stedley, que hoje é o líder, é o presidente, né, digamos assim, da pauta de reivindicações do movimento sem terra. E nós temos o Guilherme Boulos, né, que foi candidato a presidente da República agora, no último pleito eleitoral, agora de 2018, como sendo o líder, né, desse movimento dos sem teto. Nós temos também um movimento, uma pauta justa, né, que é o movimento dos LGBTQI+, e também temos o movimento negro. Então, eu não vou falar sobre cada um deles em si, eu quero apenas explanar um pouco de cada um, que são os movimentos sociais, tidos como sociais, né, que tem uma maior projeção, tá certo, e uma maior abrangência no nosso país. Então, quando se fala geralmente em movimentos sociais, se fala de movimentos que são alinhados com a pauta ideológica da esquerda. Isso daí é uma realidade, isso nós não podemos fugir, tá certo, dessa verdade, porque isso é uma verdade absoluta, tá certo? 99% dos movimentos sociais, ditos sociais hoje no país, elas acompanham uma agenda mais de esquerda do que mesmo uma agenda neoliberal, né? Uma agenda, digamos, da direita. E é muito importante a gente fazer essa análise, né, que tem que ser vista, revista, reanalisada, né, para a gente saber de fato, gente, o que significa fazer parte de um movimento social e o que é um movimento social, o que é uma pauta de reivindicação que é justa e que é uma pauta de reivindicação que visa a melhoria de uma determinada minoria da sociedade, né? E daqueles movimentos que são tidos como movimentos mais voltados para o lado assim, que tendem, né, se direcionar, se enviesar para um viés mais violento, um viés mais, digamos assim, agressivo, né, um tom mais agressivo de fala e de comportamento, né. Eu não poderia deixar de falar para vocês, pessoal, porque se eu deixasse de falar, eu estaria faltando, digamos assim, com a verdade, certo? Eu não estou aqui fazendo esse vídeo para vocês para denegrir de uma certa forma ou então defender pauta política e nem ideológica de quem quer que seja, né? De lado A ou lado B. Isso não faz parte do nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é analisar. Então nós vamos analisar esses movimentos. Eu estou dando direcionamento para vocês. Eu estou colocando para vocês a autonomia de pesquisarem, né, sobre esses movimentos, né, o movimento sem terra, o movimento do sem teto, esses movimentos, o movimento negro, né, a pauta do movimento negro, que eu acho uma pauta justa,
né, em partes, né, do mesmo jeito que eu acho também uma pauta justa em partes, a pauta do MST, a pauta do MTST e a pauta do movimento LGBTQI+. Então, assim, são movimentos que eu estou falando por terem uma maior abrangência no Brasil, tá certo? Em algumas partes do mundo, a gente tem o movimento também dos LGBTs, né, que buscam realmente e merecem todo o nosso respeito, uma busca por uma aceitação dentro da sociedade, por suas visões, por suas convicções, enfim. E nós temos assim também um movimento negro, né, que é um movimento do mundo inteiro, né, que ganhou força, né, uma força absurda nos Estados Unidos, né, que a gente já pode pegar esse gancho historicamente, lá nos Estados Unidos com a figura do Dr. Martin Luther King, né, na década de 60, né, e o movimento negro ele se fortaleceu ao longo dos anos, né, justamente porque existiu e ainda existe, né, mas naquele tempo era bem pior, uma segregação racial muito grande nos Estados Unidos. Então esse movimento surgiu lá, salvo engano surgiu lá, figura do Malcolm X, figura do Dr. Martin Luther King, enfim, são figuras que fizeram, né, a diferença para que os negros eles conseguissem assegurar os seus direitos civis lá nos Estados Unidos, assim como os brancos, né? Então, eu não vou aqui traçar nenhum tipo de opinião a respeito dos movimentos sociais. Eu só acho, a minha opinião, que isso é uma coisa mais voltada para... Claro que nós vamos ter o material, eu já ia me esquecendo, pessoal, me perdoe. Nós vamos ter o material, nós vamos ter sim, vai vir um material da secretaria, vocês vão tomar conhecimento desse material, isso daí é uma coisa que nós temos essa pauta para seguir, tá? Mas eu deixo vocês à vontade para vocês pesquisarem, para vocês verem realmente o que são. Eu coloquei também vídeos a respeito dos movimentos sociais, né? Mas assim, nós vamos ter esse material que a gente vai trabalhar, mas assim, o que eu estou querendo adiantar para vocês? Estou querendo adiantar que os movimentos sociais no Brasil, né, tais movimentos, eles atendem uma agenda mais voltada para a esquerda, né? Eles atendem uma agenda mais enviesada politicamente e doutrinariamente e ideologicamente de esquerda, tá certo? A direita, eu particularmente desconheço qualquer movimento social, exceto algumas ONGs, né? Se é que eu posso falar ONG, né? Mas assim, eu vejo mais assim associações, né? Fraternidades, né? De amigos, assim, voltadas para o neoliberalismo, né? Uma coisa mais voltada para o lado econômico, né? Enquanto o movimento social ele preza muito pelo lado político, ideológico, né? O movimento social de esquerda, o movimento social de direita ele preza mais, ele atende mais aos anseios de uma agenda econômica e neoliberal, né? Para tentar, de uma certa maneira, melhorar as condições de vida da população, nivelando todo mundo por cima e não por baixo, tá? Então, assim, essa é uma das, né, vertentes, né, e uma das como é que eu vou explicar para vocês? Um dos anseios, né, digamos assim, um dos objetivos dos movimentos sociais de direita no Brasil. Eu, na verdade, eu ainda preciso pesquisar um pouco mais ainda sobre esses movimentos sociais de direita, porque, na minha opinião, eu vejo da seguinte forma: ou não existem muitos, né, justamente por a direita não vê necessidade, né, mas eu não diria isso, mas com certeza existem movimentos sociais de direita no Brasil, eu tenho que pesquisar melhor para vocês. Eu estou querendo mostrar aqui, repetindo mais uma vez, os movimentos sociais existentes hoje no nosso país, eles em sua grande maioria, eles atendem uma agenda político-ideológica e doutrinária de esquerda e não de direita, tá certo? Então, movimento sem terra, movimento dos sem teto, movimento negro, movimento LGBT, eles atendem uma reivindicação e eles tentam cumprir uma agenda mais da esquerda, tá certo? E não da direita. Então, eu não vou traçar nenhum juízo de valor a respeito dos movimentos que eu acabei de citar. Eu dou a vocês a autonomia de pesquisar,
tá certo? Inclusive, poderia até ser um trabalho que a gente podia fazer, né? A gente podia formar algumas equipes e eu dar um tema desse a cada um de vocês para vocês pesquisarem, para vocês entenderem, né? Eu vou ficar sempre lançando vídeo no canal. Então, assim, eu espero que vocês vejam, que vocês, assim, tenham esse compromisso de assistir esses vídeos, porque eles são importantes, eles são explanações que o professor, ele faz para tentar facilitar um pouco aquilo que a gente vai ver no conteúdo teórico, tá? Então, pessoal, é isso, né? De início eu gostaria eu fiz um vídeo de manhã, mas eu achei que não ficou muito legal e eu resolvi fazer agora esse segundo vídeo à noite para tentar, de uma certa forma, esclarecer melhor alguns pontos para vocês com relação a isso, tá? Essa temática do que é movimentos sociais. Eu vou pesquisar, eu vou tentar fazer todo um apanhado, né, para a gente ver os dois lados, porque a gente não pode ver só apenas um lado, a gente não pode ver só o lado da direita, a gente não pode ver só o lado da esquerda. Nós temos que ver e analisar. Nós temos que aprender, pessoal, a analisar as coisas. Nós não podemos aqui simplesmente chegar e jogar uma opinião. O professor, ele não é um doutrinador, tá? O professor, ele não é um militante partidário. O professor, ele é um analista, é uma pessoa que busca fazer uma análise de um fenômeno, sobretudo o professor de história. Ele busca fazer uma análise do fenômeno e do processo histórico para poder passar para os seus alunos. Então, não é o meu objetivo, de maneira nenhuma, em momento algum, tentar persuadir, ou seja, convencer vocês de que eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas convicções pessoais, mas as minhas convicções pessoais são minhas. Eu não posso levá-las para dentro de uma sala de aula, tá certo? De maneira a querer que os meus alunos, eles compactuem e sigam aquilo que eu espero que eles sigam e que eu queira seguir e que eu sigo, né? Então não posso fazer isso. Então essa questão, e eu já vou logo adiantando para vocês, é uma questão que vai envolver política, sim. Movimentos sociais sem política no Brasil, ele é indissociável da questão. O movimento em si, ele não dá para dissociar da questão do viés político, seja do viés político de direita ou seja do viés político de esquerda, né? Só lembrando para vocês, eu vou dar um exemplo, prestem atenção que eu vou citar nomes, mas é como exemplo. Vocês podem estar em dúvida e me perguntar, professor, o que é esquerda e o que é direita? Pessoal, a esquerda, né, hoje ela tem a sua representação máxima, né? Eu vou colocar aqui o nome de alguns partidos, né? Ela tem a sua representação máxima em partidos como o PT, como o PCdoB, como o PSOL, como o PSTU, né? PCdoB eu já falei, que são partidos, né, historicamente voltados para uma reivindicação, para uma pauta esquerdista, né? Ou seja, uma pauta mais voltada para uma tentativa de implementar uma sociedade mais voltada para os anseios socialistas e sociocomunistas. Eu vou falar assim, socialistas e comunistas. E o movimento de direita, vamos dizer assim, é um movimento que hoje tem, na figura, por exemplo, do presidente Bolsonaro, hoje o seu maior representante, né? Hoje o presidente Bolsonaro é o maior representante da direita no país, né? E outros partidos também, né? Que se alinham, né? Mais ou menos com o viés do presidente, que é um viés mais voltado para o neoliberalismo, um viés mais voltado para as questões conservadoras, né? Enfim, que busca uma maior liberdade no comércio, nas relações econômicas. Então, isso daí já é outro assunto que a gente vai ver em outro momento. Mas assim, no mais, eu gostaria de dizer que, em suma, é isso, né? Aí você vai entender um pouquinho, você vai partir, você vai ter o ponto inicial para partir para poder pesquisar realmente o que seria direita e esquerda, né? Já que se fala tanto hoje, né? Na televisão fala toda hora sobre isso. Então, pessoal, no mais é isso. Eu gostaria de agradecer a todos, né? Desejar para vocês aí uma boa quarta-feira, tá certo? Que vocês se inscrevam no canal e
que vocês sempre fiquem acompanhando esses vídeos que eu fico mandando para vocês, porque é importante para a gente dialogar sobre aquilo que sobre o conteúdo que nos é repassado para a gente analisar, tá bom? Então, meu boa noite a todos, que Deus nos abençoe e fiquem com Deus. Um abraço.